Nada nos separa do amor de Deus. Então, Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Então, nada nos separa do amor de Deus. Eu estava orando sobre isso, que o povo do Rio Grande do Sul, que cada vez mais pessoas entendam isso. Por mais dor que esteja acontecendo, por mais caos, por mais que peste, fome, perigo esteja acontecendo. A fé, ela não é só para os dias bons, ela também é para os dias ruins, ela é para todo o tempo. E a Bíblia nos diz isso. Agora eu preciso viver. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, 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 nada. Então, a minha oração foi em cima dessa passagem. Eu creio que Deus quer que a gente, nessa geração, ore em cima da palavra. Porque senão, às vezes, eu vou orar sobre as minhas crenças. Eu vou orar de acordo com as minhas crenças, de acordo com a minha história de vida. Então, será sempre uma oração limitada. Mas quando eu começo a orar pela palavra de Deus, começa a ser uma oração que agrada a Deus. Sincera, que confia. Então, nós vamos em Salmos 13, em nome de Jesus. Salmos 13 é a oração de fé. Salmos 13 é a oração de fé. E eu peço, Jesus, que o Senhor use a minha boca aqui para falar com o teu povo. Que o teu Espírito Santo possa dar a consciência, o entendimento, o renovo necessário sobre a vida de cada pessoa. Que todos saiam daqui no ao vivo e no gravado. Quem está aqui ao vivo no Instagram, quem está aí no YouTube. Que todos possam sair daqui renovados em Deus, blindados por Deus. Davi estava passando por um momento de muita dificuldade na vida dele. E ele escreve essa oração. Ele faz essa oração e essa oração ela é publicada, escrita, registrada para nós. Então, no momento de dificuldade de Davi, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus precisava que Davi passasse por aquela situação para escrever essa oração e para que nós possamos fazer essa oração. A oração de fé. Então, naquele momento, Davi não gostaria de estar passando pelo que ele estava passando. Ele estava passando por uma angústia muito grande, por uma dificuldade muito grande. Monique, Fabi, Cláudia, pessoal de Vitória da Conquista. Mas Deus já sabia que a gente estaria aqui nessa live, cara. Já parou para pensar nisso? Deus já sabia. Quando Davi estava passando por uma luta na alma dele, por uma tristeza no coração a cada dia, quando ele estava passando por isso, Deus já sabia que a gente estaria aqui. Deus já sabia que a gente estaria aqui, cara. Escute. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Olha Davi perguntando, olha Davi falando com Deus e perguntando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Davi, mas eu não esqueço de ninguém. Como que você está falando que eu esqueço? Tá vendo? Quando a gente passa por dor, eu estou aqui na primeira parte do primeiro versículo. A gente tem uma tendência a orar de acordo com as nossas crenças e de acordo com a nossa circunstância. Davi começa essa oração, mas você vai ver como é que ele vai terminar. Ele começa essa oração orando de acordo com o que ele estava passando, de acordo com o que ele estava sentindo, de acordo com as crenças dele. Aliás, Davi, ele tinha uma crença, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas Davi, ele foi um menino rejeitado pelo pai. Ele era o único que tinha que ficar cuidando de ovelhas. Os outros homens iam para a guerra, eram homens mais queridos, filhos mais queridos do pai, Jessé. Ah, Davi, quando você deve saber essa história, se você não sabe, quando o profeta vai até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, baseado na ordem de Deus,
Ele fala, cadê seus filhos? Ele apresenta todos, todos. E aí Deus fala para o profeta, pro Samuel, Samuel, eu conheço o coração de cada um. Não julgue pela aparência, não escolha por aparência. Nenhum deles vai ser rei. Aí Jessé fala assim, Jessé não, o profeta fala assim, mas são só esses? Não, tem mais um, mas ele está lá, cuidando de ovelha, está lá no pasto, está lá rejeitado. Ah, então nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não vier. Então Davi, ele tinha traumas de rejeição. Sim, porque ele é ser humano e tinha história e teve a sua história de dor familiar, rejeição familiar. Certamente você passou por isso. Certamente você registrou na sua memória registros de rejeição e isso bloqueia a nossa fé. Mas pode ser desbloqueado aqui, não pelo Bruno, mas pela palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus. Graças a Jesus que possibilitou isso. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Então escute, olha como ele começa a oração: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Deus não julga você por você orar assim, mas ele não quer que você pare assim. Ele não quer que você pare aí, porque ele já disse, ainda que uma mãe abandone o seu filho, ainda que uma mãe, a minha avó abandonou meu pai, ainda que ela fez isso, meu pai ele precisa saber que Deus jamais abandonará ele. Ô Senhor, se tem alguém aqui com ferida de abandono, sentimento de abandono, não dá para eu entrar na história de cada pessoa que está aqui ao vivo e gravado, mas eu creio no poder da tua presença aqui e o Senhor pode curar as feridas, Senhor. O Senhor pode. O Senhor pode. Será para sempre? Vocês estão recebendo de Deus? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? A oração de fé, esses salmos têm esse título, a oração de fé de Davi, que vai ser sua a partir de hoje, começa perguntando para Deus até quando. Talvez tenha umas 10 pessoas, para não falar todo mundo, até quando eu vou conviver com esse problema? Até quando eu vou viver essa crise? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando? Até quando o Rio Grande do Sul vai passar por o que está passando? Até quando? Nós podemos falar isso para Deus, mas nós não podemos parar aqui. Mas eu quero reforçar aqui para que você não pare aí, porque talvez você esteja parado aí. Deus me traz até aqui hoje, você que está aí nesse vídeo. Deus me traz até aqui hoje para te tirar daí, porque você está aí. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Deus? Até quando? Então, você acredita em Deus, você ouve a palavra de Deus, você participa aqui do Cola na Videira todos os dias às 8h08 da manhã. Você participa dos encontros, você vai na sua igreja, mas você continua perguntando e falando: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E isso, não, volto a dizer, você perguntar para Deus até quando não há um problema, o problema é o excesso disso, porque o excesso disso causa em nós um peso maior do que necessário. Então, eu começo a carregar um peso, começo a ficar carregando um fardo. E Jesus, ele diz, como é que ele salva? Como é que Jesus salva? Está escrito aqui, eu não sei se você está vendo, Jesus saves. Talvez esteja ao contrário, mas está escrito, Jesus saves. Como é que ele salva? Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu que vou te aliviar com as minhas mãos, e você vai ver as minhas mãos te tirando essa carga aí, tirando essa sobrecarga que você está carregando. Ô, meu Pai, eu sei que o Senhor está fazendo isso na vida de alguém aqui nessa sala. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso. É lícito, é válido essas suas perguntas. Essas suas perguntas são válidas. Até quando? Tal, 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 tal. Até quando? É válido. Mas olha como que acontece.
Versículo 1 e 2. A oração de fé, Salmos 13. E o versículo 3 e 4? Ele ainda reforça um pouco mais. Olha para. Só que começa a melhorar. Ele fica no até quando? Aí agora ele diz assim para Deus: olha para mim e responda-me. Olha aí, Vânia. Olha aí, Tati. Olha aí, Rosa. Olha aí, Wilka. Olha aí. Olha aí, Patrícia. Olha aí, Silvinha. Olha aí. Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Então Davi ele sai da situação de até quando Deus você vai se esquecer de mim? Até quando eu vou andar sem resposta? Até quando eu vou sofrer com essa situação? E ele começa a pedir para Deus, olha para mim, Deus está vendo, né? Quem não está vendo é a gente que não está vendo ele. Mas ele diz, olha para mim e responda-me, ilumina os meus olhos, ou seja, me transforma. Ilumina os meus olhos. Então ele sai do questionamento e vai assim, aonde é que eu não estou vendo? O que que eu não estou vendo e que eu preciso ver? O que que eu preciso aprender com essa situação? Ô, meu pai, é muito forte isso, cara. De verdade, reflita aqui comigo. Você faz essa oração sincera, do tipo de Davi, do tipo bíblico, porque essa é a oração bíblica. Ilumina os meus olhos significa o que eu preciso ver que não estou vendo nesse caminho que eu não vejo resposta, nesse caminho de dor. Até quando, Senhor? Então é como inverte isso, é Deus falando até quando você não vai pedir para eu olhar para você sendo que eu te vejo. Eu quero que você seja encontrada por mim hoje. Eu quero que você seja encontrada, eu quero que você seja encontrado por mim aí hoje. Porque o dia que você for encontrado por Deus, ser encontrada por Ele, a sua vida muda. Eu fui encontrado por Ele em abril de 2019. Pouquíssimo tempo. Um encontro real, palpável, real, palpável. Em 2020 ele começa a se colar na videira. Almas foram salvas até aqui, várias, centenas e centenas. Pessoas aprendendo essa fé que se aprende. Estão aí até hoje. Outras seguiram os seus caminhos, mas espero que estejam colados. Escute. Hoje é dia de você avançar na oração. Ilumina os meus olhos, o que eu tenho que aprender com essa situação. O que eu tenho que aprender com essa dor? Talvez você nunca fez essa pergunta para Deus, então você não vai ter a resposta. Chegou o momento de você fazer a pergunta. Porque ele garante: nenhuma tentação é maior do que a gente pode carregar. Ou seja, quando ele chama Moisés, quando ele chama Jeremias, por exemplo, eles falam que não são capazes. Manda outro. Não, mas eu capacito você que se sente incapaz. Eu capacito os incapazes. Eu não chamo capazes, eu chamo incapazes para capacitar no meio do caminho. Então, quando Davi pergunta até quando, ele se sente incapaz. Mas quando ele começa para Deus pedir para ele iluminar os olhos do Davi, iluminar o entendimento dele, é porque agora você vai começar a ser capacitado. Você vai ver aqui, ó. Versículos 5 e 6. Agora a gente vai para a última parte da oração de fé. Salmos 13. Que glória. Davi chega e ora para ele, falando com ele mesmo agora. Quanto a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Então ele começa questionando até quando, depois ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos, o que eu não estou vendo que eu preciso ver, o que eu preciso aprender. E aí Deus mostra,
Você precisa ver a minha graça. Oh, glória. E você precisa aprender o que é a graça. Então, veja, nós seres humanos temos. A aliança chegou, glória a Deus. A fé é um casamento, como a gente falou ontem. Para que tudo isso funcione, precisa viver como num casamento. Agora, se seu casamento, se você não sabe viver em casamento, se você não vem aprendendo no seu casamento, dificilmente você vai aprender com Deus, porque com Deus é casamento também. É uma mudança total de vida. É um relacionamento de intimidade. Escute. Quanto a mim, eu confio na tua graça. Eu confio na tua graça. Aí você precisa aprender o que que é isso. Paulo estava passando por um momento de muita dificuldade, o apóstolo Paulo. E ele pede para Deus tirar dele aquela dificuldade. Débora, Carol, Ellen, ele pede para Deus tirar essa dificuldade dele. E aí Deus fala assim para ele: Ô Paulo, a minha graça é o que basta para você. A minha graça é o que basta para você, Paulo. Vírgula. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Davi estava fraco. E ele entendeu, depois que ele orou, Deus deu o entendimento para ele, de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a minha graça te basta, a graça basta. Por isso que ele falou: quanto a mim, eu confio na tua graça. Por quê? Porque ele aprendeu que a graça é quando Deus faz o que só ele pode fazer. O possível eu e você a gente faz. Mas o impossível é só Deus. Então, ele faz pela graça. Deus aperfeiçoando você na sua fraqueza. Deus aperfeiçoando Davi na fraqueza dele. Davi, eu sei que você está cheio de questionamentos e perguntando até quando, e até falou, começou orando aqui comigo, falando para mim que até quando eu vou esquecer de você, sendo que eu não te esqueço, Davi. O que mais você quer? Agora eu quero ser transformado por ti. Ah, então eu vou te mostrar a minha graça, que aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você está fraca, quando você está fraca. Então não rejeite o dia mal, não rejeite a fraqueza, não rejeite, não questione. Ou até questione, comece questionando, mas peça para Deus te transformar. Porque senão a gente fica na oração assim, Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve. Que é isso? O mundo que cobra um do outro, e cobra inclusive Deus, Deus resolve logo isso daí, que isso aí é problema seu, nada disso. Sabe, time to mark, time não sei o que, time não sei o que lá, bora, time keeper. Que é isso? Chegou o momento de você ver as mãos de Deus te aperfeiçoando, te desenvolvendo aonde você se sente incapaz. Por quê? Porque você talvez ainda esteja pensando que você não é merecedora de viver essa fé. Sabe? E o Espírito Santo falou muito forte comigo, o não merecimento bloqueia a fé. O não merecimento é quando você não se sente capaz de viver isso. Só que a graça é exatamente em cima das nossas incapacidades. Então, uma salva de palma por todas as incapacidades do Bruno, uma salva de palma para todas as incapacidades da Adriana, da Cleide, da Cristina. Você queria que eu falasse para você, você é capaz, você é capaz, você pode. Não, você é incapaz e você não pode. Mas a graça de Deus capacita você na sua fraqueza, na tua incapacidade. A graça de Deus capacita, desenvolve você quando você pensa que você é incapaz. Então, uma salva de palma para todos os pensamentos de incapacidade. Agora, não pode ficar só no pensamento da incapacidade. Você aprendeu o quê? Bom, ok, esses são os meus pensamentos de incapacidade. Eu coloco eles todo para fora. Davi está fazendo isso no Salmo. Meu Deus, como eu queria ir na tua casa para ver se você está ligada. Mas só Deus mesmo, eu não conheço o seu coração. Preste atenção. É exatamente nesse ponto que Davi estava.
E é por isso que ele aprendeu, quando ele fala, Deus me transforma, ilumina os meus olhos, me transforma. E aí ele consegue, com a transformação, com a capacidade de Deus, que é Espírito Santo, Davi conclui: quanto a mim, eu confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na salvação. Ei, hoje em 2024 nós somos salvos por Jesus. Se você entregou sua vida para ele, a salvação para a eternidade se cumpriu na tua vida. Se você falou, Jesus, eu entrego a minha vida para você, você é salvo eternamente. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Se isso saiu da tua boca, como Paulo nos ensina na Bíblia, se isso saiu da tua boca, acabou. Você é salvo. Agora, como que vive hoje? Nós podemos ser capacitados por Deus, não por mim mesmo, mas por Deus, para que o meu coração se alegre, porque o Espírito dele está no meu coração. Então, está dentro de mim, está dentro de você. Então é no caminho. Você vai sair dessa live, você vai viver a melhor sexta-feira da tua vida. Você vai viver a melhor sexta-feira da tua vida. Você vai fazer o que precisa ser feito no seu dia aí, nessa sexta-feira, com o coração alegre. Porque você sai daqui confiando na graça. Que é o quê? Confiando no poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus que se aperfeiçoa quando a gente tem tudo fechado, as portas se fecharam, não sou mais capaz. Quem recebe isso quando eu tomo um gole de água? E aí agora a gente avança para a última parte do devocional. Muito importante você entender algo. Você já ouviu que essas palavras são lindas, não são? Tá todo mundo aí, glória a Deus, aleluia, não é? Pois é. O que que aconteceu agora no mundo espiritual? Das 8h08 até 8h35. O que que aconteceu? O Bruno, pela misericórdia e graça do Senhor, acabou de lançar uma semente na tua vida. Eu acabei de lançar sementes aqui nessa sala. Acabei de lançar sementes aqui. E Jesus disse que... Por que que é isso? Porque Jesus disse, por exemplo, em Lucas capítulo 8, na parábola do semeador, ele disse que a semente é a palavra de Deus. Então você recebeu a palavra de Deus. O Salmos 13 é a oração de Davi e a palavra de Deus. Que Deus inspirou Davi para escrever aquilo. Então, a semente é a palavra de Deus. E aí Jesus ele conta uma parábola do semeador. Você quer ouvir? Quer ouvir ou não quer ouvir? Ele fala assim, ó: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou. Jesus clamou, irmão. Dois pontos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, o próprio Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você já ouviu eu falar isso aqui? É porque é bíblico. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escute. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Aqui, ó. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então você ouviu aqui a palavra de Deus. Eu lancei a palavra de Deus aí para você, nessa live. Vai ficar gravado no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas que tiver, nós vamos gravar no melhor que a gente puder fazer, para que a semente seja lançada. Só que há um problema. Nessa parábola, Jesus ele fala.
Depende agora de como está o teu coração, de como o seu coração recebe essa semente. Depende de como você reage, baseado no que você acabou de receber, os Salmos 13. Você que entrou depois, ouve desde o início, porque há muitas bênçãos para você no que foi liberado aqui no início do devocional, no início desse vídeo. Volta depois no início. Volta depois no início. Eu vou deixar gravado, mas escute. Aqui eu gostaria que você tivesse papel e caneta. Eu fiz o meu devocional. Usa papel, caneta. Faça isso. Faça isso. Deixa eu ver se pegou aqui. Pegou. Faça isso. E eu coloquei no meu devocional aqui, conversando com Jesus, a explicação dessa parábola que eu li para você. E aí Jesus ele explica dessa maneira. Olha, eu reforço que a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, Salmos 13, você recebeu. Agora, como é que vai frutificar o Salmos 13? Como é que o Salmos 13, que a gente acabou de meditar, vai dar frutos na tua vida? Como? Depende de como está o seu coração. Olha isso. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então eu anotei assim no meu devocional: a semente que caiu junto do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se interessa por ela. Você ouve aqui, você ouve todo domingo, ou você ouve de vez em quando, você ouve quando você acha que você precisa, sendo que é um pão nosso necessário, sendo que é um pão de cada dia, necessidade básica. Cadê o Maslow? 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 É. Cadê a pirâmide de Maslow? A base, irmão. Faltou a fundação que ninguém vê. A pirâmide de Maslow está desenhada, mas o que sustenta a pirâmide de Maslow? Ei, o que sustenta a pirâmide de Maslow? A pirâmide subiu. Tá aí o desenho, olha na internet, é verdade, necessidades básicas, tá aí, tal, nas necessidades do ser humano. Mas o que sustenta? A Bíblia diz, ou é areia ou é rocha. Quando que é areia? Aí vai, tanto na areia quanto na rocha, vai bater a chuva e vai bater o vento e vai cair ou não cair a casa. Depende. Se foi construída na areia, cai a casa. Mas se foi construída na rocha, não cai a casa. Jesus garante isso. E como que constrói a minha vida? Na rocha. Ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas você precisa se interessar por ela. Mas existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não se interessa por ela. Então não tem desenvolvimento de fé, não tem arrependimento, não tem muito menos conversão de vida, não tem. E a semente, né? A palavra de Deus. Eu joguei aqui Salmos 13. Se você tiver um coração de pedra, ou seja, eu estou lançando a semente caiu aí na parábola, Jesus conta em pedras. São as pessoas, anote aí, são as pessoas que aparentam ter muita fé, mas diante da dificuldade não resiste e se afasta de Deus. Quando eu jogo a semente na pedra, ela não vai frutificar, porque está na pedra. Então são as pessoas, Jesus explica, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas quando vem a dificuldade, parece não, estão distantes de Deus. Bruno, eu não sei, aconteceu isso na minha vida e eu me distanciei de Deus. Por quê? Porque você não permitiu que a palavra de Deus penetre em você. Você simplesmente ouviu a palavra de Deus durante anos, anos, mas eu vivi assim 12 anos. 12 anos eu vivi assim. 12. Ouvindo a palavra de Deus, mas ela meio que ela caía como numa pedra. Vinha dificuldade e eu esquecia de Deus. Aí quando cansava, pensava, nossa,
eu me distanciei de Deus. A dificuldade tomou conta. Jesus falou que vai ter as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e que vão apresentar uma aparente fé, aparentemente tem fé, mas na hora que vem a dificuldade, espana. Na hora que vem a dificuldade, espana. Oh, meu Deus, que não seja você que está ouvindo essa palavra, que não seja você que está ouvindo esse devocional. Do que adianta ter 60 mil pessoas aqui na live se as 60 mil não estão com coração de pedra? Eu prefiro ter 60 pessoas aqui, 60 almas ao vivo, e depois as que estão gravadas, mas que verdadeiramente estejam entendendo o que está acontecendo aqui e vivendo isso. E aí tem as pessoas que têm espinhos no coração. A semente, a palavra, ela penetra, mas tem espinhos. Jesus, ele fala. E aí, o que são esses espinhos? Anota aí, são as ocupações humanas que sufocam a semente. A... Jesus, ele disse, as sementes que caiu nos espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e os frutos não chegaram a amadurecer. Então você ouve a palavra de Deus, mas o seu coração, ele é preocupado demais com os anseios da vida, com o dinheiro e com as realizações pessoais. É o excesso de coisas lícitas na vida. A busca em excesso de coisas lícitas aí na tua vida faz com que você tenha espinhos, e esses espinhos não vão permitir, por exemplo, que Salmos 13, que é a palavra de hoje, dê fruto na tua vida. A busca excessiva por coisas legítimas sufoca a sua fé. Você só pensa nessas coisas aí. Só pensa. Nesses problemas familiares, só pensa em alguém da família, só pensa no problema, só pensa em alguma busca aí. Eu não sei qual é a sua. Isso é um espinho que vai fazer com que você não viva. Aí você fala, aí você conclui, eu não me sinto merecedora de viver essa fé porque eu não me sinto capaz de viver essa fé. Eu não me sinto capaz de viver essa fé. É porque tá ouvindo a palavra de Deus, mas não tá deixando não tá se interessando pela palavra. Acha que é só o fato de eu ouvir aqui eu vou ser abençoado. Não. Tá aqui a prova disso. A parábola do semeador. Não é só ouvir a palavra de Deus que garante que você vai ser abençoado. Ei, escute. Não é só pelo ouvir a palavra de Deus que vai achar que você pode pensar que você é abençoado. Não, eu vou lá. E a gente aprendeu isso no Brasil. É ou não é na nossa cultura brasileira? Aprendemos isso. Só de eu ouvir a palavra de Deus eu já sou abençoado. Não. Tá aqui a prova disso. São 4 tipos de público. 4 públicos. Os 3 primeiros públicos que Jesus ele disse são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não dão fruto. Porque não penetrou no público 1, no público 2 foi jogado, foi lançada a semente, mas o coração é de pedra, a terra não tem como penetrar a semente. E no 3 até entrou, mas na hora de dar fruto tem espinhos que sufocam. Mas no quarto público são as pessoas. Olha aí, olha aí, olha aí. E a minha oração é essa: é que você seja o quarto público. O público número 4, que é o quê? A parte que caiu na terra boa. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. É o que Davi fez em Salmos 13, aonde ele começa questionando a Deus, até quando eu vou suportar essa situação? E você entrou aqui com esse pensamento, até quando? Até quando, o Senhor, se esquecerás de mim? Até quando eu vou ficar relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando? E aí ele pede para Deus: ilumina os meus olhos.
Olha para mim, Deus, ilumina os meus olhos. Ah, você está pedindo para eu te transformar. Ah, então agora o jogo começa a mudar. E aí ele conclui: quanto a mim, eu confio na tua graça. Ou seja, vou continuar andando em meio ao caos, vou continuar andando em meio à tempestade, vou continuar andando em meio à dificuldade, vou fazer o que tem que ser feito, vou buscar ajuda, vou organizar minha casa, vou organizar o meu trabalho, vou organizar minhas finanças, vou fazer o meu melhor, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu faço o possível, Deus faz o impossível. Isso é a graça, é o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza sem a gente merecer isso. A gente não merece. Mas ele deseja aperfeiçoar você. Então, aqui no Evangelho de Jesus ensinado, o Evangelho, a boa notícia de Jesus, é o único lugar que você vai e que, primeiro, nós damos uma salva de palma para todos os sentimentos de fraqueza. Uma salva de palma para você que está se sentindo fraco. Agora nós queremos continuar aplaudindo, não mais você, mas o Senhor, que vai te aperfeiçoar na sua fraqueza. É, eu me sinto fraca, Bruno, eu me sinto fraco. Como que eu faço? Oxe, depende de agora você precisa. Que bom que você se sente fraco. Eu me sinto fraco todo dia, acordo fraco todo dia. Todo dia eu acordo fraco, todo dia, mas eu todo dia busco a palavra que me sustenta, que me desenvolve nas minhas fraquezas. Deus é fiel. Ele disse: Eu não dou uma tentação maior do que você pode carregar, mas você precisa estar comigo para eu te aperfeiçoar aí. Então, não adianta eu falar Deus é contigo se você não estiver com ele. Não adianta eu falar Deus é contigo se você não estiver com ele. Davi estava com ele. Começou sendo sincero, falando e questionando a Deus, mas terminou dizendo: O meu coração se alegra na tua salvação. Eu vou cantar ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Eu me alegro do que ele já fez na minha vida. Eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus em meio à dificuldade. Hoje você está sendo convidada a colocar um louvor em meio a essa dificuldade. Talvez você não saia daqui do devocional com a resposta do problema, mas você sai de como você vai andar sobre esse problema. Louvor está chorando, louve. Quem sai daqui? Quem sai daqui capacitado pela graça? Quem sai daqui capacitado? Escreve eu. Você que está aí no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Se você não curtiu esse vídeo, se inscreve aí, curte. Compartilhe no WhatsApp de alguém, viu? Me ajuda a levar longe essa mensagem de fé. Me ajuda aí. Ninguém faz nada sozinho, viu? Comece a cantar com muito louvor. A bênção já chegou. A bênção já chegou. A bênção já chegou. Ô, Senhor, capacita aí o Dani Nakamura. Capacita aí a Lopes. Capacita, Senhor. No meio da fraqueza da Maria, da Tati DBO, da Wilka, da Maria, da Cláudia Antunes. Deus não rejeita a oração. Da Débora. Oh, meu Deus. Da Margarete, da Jéssica, com G, da Lia Santana. Nunca vi um justo sem resposta. Como a gente leu essa semana. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. E é dessa maneira, a oração de fé, Salmos 13, oração de fé, que isso seja vivo na tua vida. Agora, a minha oração é para Deus a favor de você, que em nome de Jesus, você tenha sido despertado, despertada neste devocional, neste momento de aprendizado da palavra, que você seja uma nova pessoa a partir de hoje, uma pessoa que louva, que simplesmente louva, no dia bom e no dia mal também, no dia ruim também.
Quando eu lembro quando a primeira vez eu experimentei isso. Eu estava numa igreja em 2019, na minha igreja, estava lá, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: quando é que você vai vir aqui só para me louvar? Quando é que você vai vir aqui só para me louvar, ao invés de vir aqui e só falar dos seus problemas? Vem aqui na hora do louvor, você só pensa nos seus problemas. Eu era assim. Eu louvava, aparentemente eu tinha uma fé. Era uma fé de aparência, que louvava, que cantava. Todo mundo me via como um homem de fé, como Bruno Gratidão. Mas no meu pensamento sempre era em cima do meu problema. Aí o Espírito Santo falou para mim: quando é que você vai vir aqui apenas louvar na minha presença? Apenas buscar a minha presença, mesmo tendo os problemas. Cara, eu fiquei chocado com aquela voz que eu recebi. Foi um pensamento, irmão. Não foi assim, não. Ô, Bruno! Ô, Bruno! Não foi assim, não. Veio um pensamento que me deu uma convicção, pessoal. Deus está falando comigo. E a partir dali, a minha adoração no louvor mudou. Totalmente. E eu venho aprendendo a cada dia. E faz pouco tempo, 2019. Estamos juntos aqui desde 2020. Sai daqui abençoado em nome de Jesus. Não retém a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E viu? Deixa outro viver também. Seja um instrumento de Jesus. Vai lá e, e mande. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Ainda que venham as interferências. Ainda que caia energia. Ainda que apague a luz externa. A luz interna não vai se apagar na tua vida, tá vendo? A luz interna não vai se apagar na tua vida. A luz interna não vai se apagar na tua vida, porque essa luz tem nome. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Saia daqui iluminado, iluminada por Jesus. E voltamos. Hoje à tarde tem aconselhamento individual, à luz da palavra de Deus, online, gratuito. A agenda já está cheia. Sexta-feira que vem você marca o seu horário se você precisar. Você marca durante a semana aqui com a gente nas lives. É só participar das lives, você marca. É gratuito, Tati DBO confirma com você. E nós voltamos segunda-feira às 8h08 da manhã ao vivo, se Deus permitir. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo aí da família JC, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, é a família de Jesus. Ele mesmo disse isso. Glória a Deus. Sai daqui pertencente ao reino, pertencente à família de Deus. Deus abençoe.